Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui hoje reunidos para falar de um assunto muito interessante. Eu sou Rafael, sou engenheiro civil, estudante de logosofia e quero deixar todos se apresentarem aqui antes da gente falar um pouquinho sobre um assunto excelente que nos inquieta muito. Olá, eu sou a Luísa, pedagoga. Alguns já podem me conhecer de alguns episódios anteriores. E estamos aqui novamente, né, Rafa, para mais um episódio de um tema muito interessante para a humanidade. Né? Olá, eu sou Marisa Fontes, sou médica oftalmologista e estudante de logosofia há muitos anos. Prazer estar aqui com vocês. Sou Antônio Cândido, sou professor aposentado na área de tecnologia e, sem dúvida, é um tema que interessa muito a todos nós e especialmente a mim. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês o que tenho estudado sobre o tema. Que beleza. Mas, afinal, sobre o que a gente veio conversar aqui hoje, intercambiar, né? Sobre o destino. Essa sequência de podcasts, especialmente esse episódio, faz referência a esse tema que é muito interessante, tratado pelo autor da logosofia com muita hierarquia. E hoje eu e a Luísa aqui vamos tentar aproveitar um pouco desse conhecimento aqui de dois grandes docentes da Fundação Logosófica para a gente aprofundar e tentar descobrir um pouquinho de como tem vivido esse conceito. Então, Marisa, Antônio, novamente muito bem-vindos, obrigado pelo espaço, né, por terem dedicado esse tempo aqui com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta já assim de entrada. Em relação a esse conceito de destino, que é um dentre tantos abordados pela logosofia, o que vocês têm vivido, o que já viveram, que comprova esse conhecimento? E qual é esse conceito que vocês têm desenhado, construído dentro de cada um? Marisa, se quiser começar, depois Antônio, fiquem à vontade. Primeiro, Obrigada. Uma alegria, né, falar sobre isso. Eu nasci numa cidade do interior, numa época que não existia telefone celular, internet, e meu pai queria que eu casasse e vivesse lá. Isso para mim era impensável. Eu queria estudar, viajar, e assim que eu pude, eu consegui uma bolsa de estudos na minha adolescência e fui fazer um intercâmbio para um exterior. E nunca pensei em voltar para a minha cidade. Então, o destino que meu pai via para mim não era nada do que eu via para mim. E é muito interessante porque destino pode ser aquilo que você projeta para você de acordo com seus objetivos de vida. Então, se seu objetivo é algo, você encaminha a sua vida para aquilo e depois você diz que é o destino. Então, as circunstâncias em que a pessoa vive pode ser para ela o destino se ela não fizer nada por mudar. Então, o destino é algo que pode ser fatalista se eu não faço nada para mudar, ou ele pode ser construído se eu faço as ações que eu devo fazer para mudar. Interessante. Esse é um tema que, na cultura corrente, eu diria, parece definido, né? Eu nasci, muitas correntes, assim, olham para isso, não, o dia que eu nasci, a hora que eu nasci, define como eu sou, quem eu sou. Será que é assim mesmo? Eu tenho aprendido... Os astros que mandam? Eu tenho aprendido a forjar, né? Essa é um termo que a logosofia traz e que eu aprendi, né, a compreender o que é forjar esse destino e que está na minha própria capacidade, está dentro de mim criar essa condição. E é um pouco do que você trouxe, né, Marisa? Antônio, compartilha com a gente um pouco sobre isso. Eu resgato mais ou menos o ano de 79, quando me preparava para terminar minha faculdade. E eu percebia que meu destino estava muito incerto pelo pouco preparo para viver a vida. E expressava-se em uma palavra: eu quero ser feliz. E um dia, numa aula na faculdade,
um colega de aula me apresentou um livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano. E eu vi naquele livro, um livro feito por González Pecotti, né, o criador da logosofia, eu vi naquele livro a perspectiva de aumentar o meu potencial e dar mais segurança ao meu futuro. Ou seja, ter mais claro o destino que eu queria traçar. E desde então, eu estudo, aprendo e tenho aprendido a forjar o meu destino com esse conhecimento. Beleza. Quais elementos, conhecimentos ou mesmo visões, experiências, eu diria assim, que vocês já tiveram em relação a isso e que a logosofia traz que favorecem o desenvolvimento ou a compreensão desse conceito? Que outras temas, que outros conceitos podem estar conectados, que são basilares para se entender e se descobrir um pouco mais sobre destinos? Podem trazer um pouquinho para a gente? Posso manifestar? Claro. É muito interessante porque o que define o destino são as decisões que se tomam na vida. E as decisões podem ser tomadas a esmo ou com conhecimento. Tem um amigo meu que fala o seguinte, que para quem não tem conhecimento, a gente sugere sorte. Para quem tem conhecimento, a gente sugere sucesso, né, na vida. Nesse contexto, eu tenho observado que ter claro que eu herdo a mim a cada momento, que o Antônio de amanhã terá relação com o Antônio de hoje, e que dentro disso você tem lei de causa e efeito, lei de correspondência, um tema importantíssimo que é o mundo causal. Diferenciar um pensamento da função de pensar, que não deverá ser tema desse nosso encontro hoje, é importantíssimo. Então você vai conseguindo, com estes recursos, eu observo em mim, estabelecer uma condição de mais assertividade com relação ao futuro. E o destino começa a ser conhecido, começa a ser previsto. Obrigado. Beleza. Trouxe dois aspectos que me chamam bastante atenção e podemos nos aprofundar, não tem problema. Leis universais, que é um conceito que o autor aborda e eu tenho aprendido nas realidades da vida a identificá-las e compreendê-las, e mundo causal, pensamentos. Marisa, para você, um pouquinho dos conceitos que colaboram. Pode ser os mesmos e pode aprofundar. Um pouco? Com certeza. Porque desde criança eu queria ser útil à humanidade. Então, eu encaminhei minha vida para ser uma cientista. Eu saí da minha cidade com o objetivo de fazer um estudo para ir para os laboratórios, tratar de buscar uma cura para o câncer. Isso eu tinha lá adolescência. E eu tracei. Aí um tio, eu ia estudar bioquímica para ficar em laboratório. Um tio passou assim por mim e disse assim, se você for médica, fizer medicina, você vai ser mais ainda, pesquisadora mais bem preparada. E eu disse, então eu vou fazer medicina. Aí eu passei na medicina com esse objetivo. Aí eu encontrei logosofia. E então parecia que meu destino estava sendo traçado para eu me ver dentro de um laboratório fazendo pesquisa com células, com tudo isso. Isso era o que eu tinha me projetado. Com uma sensação de que aquela era a minha missão, ajudar a humanidade naquela seara. Então parecia esse o meu destino. Aí eu encontrei logosofia no início da faculdade e mudou meu destino. Por quê? Porque eu olhei para a humanidade e pensei, se eu dedico a minha vida para achar alguma cura do câncer, pode prolongar a vida daquela pessoa, mas não vai mudar a vida daquela pessoa. Ela vai continuar cometendo os mesmos erros, sofrimentos, vai passar por essa vida talvez sem nunca entender o que ela veio fazer aqui. Mas se eu, simultaneamente ao meu estudo profissional, eu trabalhar para divulgar esse conhecimento que eu estou encontrando, que ensina a entender qual é a missão do ser humano aqui nesse planeta, que não é só uma profissão, mas que tem uma missão muito maior frente a seu próprio espírito, a sua própria consciência, eu vou despertar as pessoas para evitar muitos erros. Os erros que eu estava aprendendo a reconhecer em mim
e aprendendo a corrigir gradualmente. Até hoje estou aprendendo. Mas isso transforma a vida. Então foi interessante que o meu destino foi mudado 2 vezes assim, né? Primeiro com uma passagem do meu tio, porque estudando medicina eu pude trocar a especialidade no final do curso, do que eu ia fazer antes. Eu pude adaptar minha vida para cumprir com essa outra razão de vida que eu a encontrei durante a faculdade. Então eu fico pensando, há leis que atuam, seria assim, probabilidade, o acaso. Eu tenho compreendido que não existe o acaso, existe possibilidades que aparecem no transcurso da vida que você pode aproveitar ou deixar passar. Tudo depende de você estar aberto para ver, projetar o que aquela possibilidade vai permitir você se desenvolver. O quanto que isso pode permitir você cumprir realmente a missão de vida. E isso que eu tenho aprendido com logosofia, de aperfeiçoar-me, de ser útil aos demais, à humanidade, é o que dá um sentido maior, é o que dá verdadeiro conteúdo para que, passados esses anos, possa se olhar para trás e pensar assim, eu estou dando verdadeiro conteúdo à minha vida. Então, nada contra quem dedica a sua vida a achar a cura do câncer, porque cumpre uma missão muito grande. Mas, repito, vai prolongar a vida, mas não necessariamente mudar a vida do ser. A sua condução, o seu grau de consciência. É isso que eu aprendi e tenho aprendido com o estudo logosófico. Esse aspecto, ele é muito profundo, né? Porque, olha, para mim eu ainda sinto muita dificuldade, às vezes, de fazer uma escolha que pode mudar muito o meu destino, né? Então, às vezes, é uma boa intenção, é uma boa trajetória, mas o que pode acarretar também aquela decisão, né? Então, eu já entendi, eu preciso reconhecer o que eu já aprendi também, né? Eu já entendi que eu posso forjar meu destino, né? E eu não preciso ficar à mercê da sorte, e que a vida me atribua, e que a vida que me decida se eu sou merecedora ou não. Não é mais isso. Eu já entendi que eu posso sim buscar criar oportunidades. Mas e aí? A vida é cheia de oportunidades. Qual que eu vou escolher? Né? Isso numa vida, assim, dessas decisões jovens, né? Da profissão e tudo mais. Isso me bota, às vezes, em situações de que eu vou escolher, quais são os conhecimentos que eu preciso para tomar uma decisão, né? E se vocês puderem compartilhar um pouco com a gente, assim. Ô, Luísa, sabe um ponto dentro do que a Marisa manifestou e você também? Bom, esses estudos que fazemos, né, no conhecimento logosófico, vai estabelecendo uma condição muito lúcida para ver os elementos que constituem a realidade de cada um, de ontem, de hoje e do futuro. Isso é extremamente importante porque o futuro deixa de ser algo imprevisível para ser construído no presente. E é muito interessante que quando chega o momento da conquista, se recorda o que se fez para ela e emerge uma gratidão muito grande a quem proporcionou a mim realizar isso e a mim mesmo. Eu vivi uma experiência que uma das minhas meninas fazendo vestibular, estudando vestibular, parou de estudar e estava se arrumando para sair. E eu perguntei para ela, querida, é a hora de fazer o que você está fazendo? Ela falou assim, eu estou com vontade de fazer isso. E eu pude, então, recordar a ela que há um conceito de vontade que pode ser considerado para estabelecer se aquilo que eu estou fazendo é a minha vontade ou a vontade dos pensamentos, recordando que eu abordava ainda há pouco para o Rafael. E tem uma referência no conteúdo logosófico que fala assim, a vontade é uma força psíquica que move as energias do ser humano para o seu bem, defesa e superação. E eu pude refletir com ela, então, se o que ela estava por fazer a defendia, né? Fazer com que ela superasse, e era o cultivo de algo bom. Bom, o resultado da experiência seguiu, mas com a riqueza de um elemento que sustentou a minha razão. E eu pude compartilhar.
E é muito interessante porque eu tenho percebido com muito mais clareza que nós temos princípios. Vocês já devem ter ouvido falar alguém dizer assim, essa pessoa parece que não tem princípios, né? E ter consciência sobre eles é muito importante. Principalmente quando nós podemos saber se estes princípios realmente dão solidez à vida. E quais as verdades vividas com estes princípios que evidenciam a solidez deste. É impressionante. Aqui eu sou da área da tecnologia, então a gente começa a botar tudo nos quadradinhos, né? Sim. Mas é impressionante como você começa a construir uma realidade e o futuro, o destino, passa a ser esperado, passa a ser querido, porque naturalmente se sabe que vai estabelecer-se a realidade que se busca. Eu estudo logosofia, eu comecei a estudar em 80, então eu continuo estudando porque eu cuido muito do meu destino e eu ainda vou muito longe. Então eu preciso aprender muito para conseguir fazer com o destino futuro o que no passado eu fiz para o destino presente. Muito interessante. Beleza, Antônio. Você manifestou algo interessante, que eu vejo essa característica nos meus estudos. Quando a gente fala desses assuntos, destino, a Marisa trouxe antes espírito, a gente falou de leis universais, consciência. A gente costuma encontrar isso na filosofia, em algumas religiões, esses termos. E aí, quando eu também, contando um pouquinho do que eu encontrei quando comecei a me interessar pelo tema de logosofia, eu falei, poxa, mas a logosofia então é uma ciência, né? Ela se intitula como ciência. Como é que é isso? Como é que eu vou encontrar um conceito de espírito, de Deus, numa ciência? Não é meio contra-intuitivo? Eu também sou da área de engenharia. Conceito de vontade. Vontade, não precisa ir muito longe, exatamente. E aí eu comecei a perceber que era a forma como eu fazia o estudo. Por exemplo, quando eu estudo para o meu trabalho, que é da área de engenharia, eu não consigo levar aquilo a conectar com algo no fim do dia, lá em casa, na vida com a minha noiva. Não tenho muita relação. Posso até contar para ela coisas que eu vivi, mas sem relação com a vida ali pessoal. Quando a gente fala desses assuntos, eu posso ir lá para a fundação, estudar, intercambiar sobre aquele tema. Quando eu volto para casa, eu consigo aplicar imediatamente. Então esse é um primeiro passo. Mas existe também um diferencial, eu vou dizer assim, que aí agora eu tenho aprendido a me aprofundar um pouco mais nesses temas, que é uma metodologia de estudo. Essa metodologia que tem me ensinado muitas coisas. Primeiro, fazer as perguntas certas e fazendo essas perguntas, encontrar as respostas por mim mesmo. Não ir lá na teoria, vamos dizer assim, na vida do outro, buscar. Eu só vou usar, e o autor traz muito isso, né? A experiência do outro como um primeiro passo, se é que eu vou precisar usar, para eu mesmo descobrir como é aquele movimento dentro de mim. Então, o que eu tenho aprendido com logosofia, e tem feito muito sentido, é que esses temas, inclusive o próprio destino, ele é possível de ser estudado com os olhos científicos. Ou seja, eu estudo um trecho de uma bibliografia ou de alguma algo que fale sobre, eu faço uma hipótese ou um movimento de entendimento, como você trouxe, e ele não para por aí. Ele não pode ser teórico. Eu preciso ir em busca, primeiro, do que eu já tenho, qual é o conceito que eu tenho de destino hoje, ou que eu tinha antes de mudá-lo. Preciso ir em busca de um arquétipo, ou como é que eu me vejo, ou qual é como alguém que conhece aquele conceito de destino se orienta na vida. E aí buscar o caminho a percorrer.
não é a mesma coisa que um cientista faz lá na busca, por exemplo, né? A Marisa trouxe antes sobre esse estudo. Então, esse movimento de fazer ciência na própria vida é também possível com esses grandes temas. E me parece que às vezes a gente vai buscar muito longe ou olha para grandes pensadores, enquanto que eu tenho essa sim, tipo, talvez na engenharia eu não consiga chegar lá no nível de um grande engenheiro, mas dentro desse aspecto de destino, desenvolvimento das faculdades mentais sensíveis, isso aí eu acho que eu posso fazer por mim mesmo, sem comparações com os demais. É uma realidade que vocês também têm vivido nesse tema? É algo que... E mais do que isso, como que vocês aplicam isso? Como é que é esse movimento, Luiz? Vou trazer uma coisinha antes de levar para vocês. Eu vivi isso recentemente, Rafa, porque eu achava que eu estava muito bem resolvida com o tema da morte, assim, né? Vida, e eu achava que esse conceito ele estava, né, super bem em mim. E até que eu vivi uma situação, né, de uma passagem, digamos assim, né? Que até hoje eu não sei nem dar palavra para isso. Olha só, né? Que isso também é. E aí eu vi que eu vivi com tristeza. Assim, eu vivia dias, assim, que eu não tava bem, né? E eu pensei que eu já tava mais resolvida. Então, quando eu vivi aquela experiência, eu me dei conta, foi um resultado muito claro de uma falta de conceito em mim, né? E que eu achava que eu estava super bem resolvida. Então, o meu destino, né, de ter vivido aquela situação com aquele estado interno tão... Claro que a gente fica triste, né? A gente sofre mesmo com essa saudade, né? Mas há graus pra gente, né, delimitar essa saudade que a gente sente de alguém que partiu, né? E eu percebi que eu não estava entendendo até onde ia, né? Até onde eu ia dizer um basta, assim, pra essa saudade, né? E aí eu percebi que a próxima vez que eu quiser viver que eu viver essa experiência, eu não quero viver da mesma maneira. Então eu decidi que eu quero estudar esse tema mais profundamente, porque eu vi no resultado, né? Tava ali, eu tava muito triste com a situação, eu vivi de uma maneira, né, que eu não quero viver de novo, e agora eu quero reestudar. E eu acho que é mais ou menos isso que tu trouxe, né, Rafa? Você vê internamente o que tá acontecendo e decidir qual que é o seu destino, a partir de um conhecimento. Então, qual conhecimento que eu preciso para viver o meu destino interno, né? Porque não é só a vida, né? Mas é o meu estado interno vivendo a vida. Então, eu posso tomar decisões assim, né? Esse respeito, né, é interessante porque a logosofia recomenda como um método científico que nós estudemos o que vamos experimentar e experimentar o que estudemos. Há essa troca, né? Eu estudo, experimento e estudo também, experimento o que eu estudo. As duas, o ida e volta das experiências e do estudo. E há um outro ensinamento importante para mim, que assim, você antes perguntou como saber, frente às opções, qual tomar. Nem sempre vamos tomar aquela que nos faz mais felizes, mais preenchidos. E há um ensinamento que diz, há que se guiar pelos resultados. Então, se você não está mais feliz, mais harmônico, mais consciente, é sinal que tem alguma coisa que você pode melhorar. Uhum. Então, uma vez que você tentou algo, mas não deu certo, nesse sentido, você analisa, estuda e busca, então, uma outra opção. Nós temos uma capacidade de projeção. Essa projeção do que vai ocorrer se eu tomar esse caminho, ela é importante porque eu vou tomar o caminho, mas se eu me equivoquei, eu tenho condição de fazer uma outra alternativa, vou por outro caminho. Isso é muito bonito, porque mostrar a vida como um campo para aprender, que nós somos aprendizes, né? Sempre conhecendo mais coisas,
A vida, na verdade, é um grande campo experimental, né? Onde eu vou experimentar, vou aprender, vou usar minhas faculdades da inteligência, seja da TI, não TI, né? Mas eu vou usar as faculdades sensíveis. Então, é para o ser humano, seja a profissão que for, mas vai aprender a fazer ciência na própria vida. E sabendo que está experimentando, está aprendendo, está traçando destino à medida que vai vivendo e fazendo as suas escolhas, as suas opções. E algo que eu tenho aprendido com o passar dos anos é viver com mais leveza. Não pôr aquela coisa assim tão radical, sabe? Pesada, dura. Eu disse que eu era muito mais velha quando eu comecei a estudar logosofia. Eu tinha 20 anos e uma cabeça de velha. Com o estudo logosófico, eu fui gradualmente aprendendo a ser mais jovem, mais leve, mais flexível. Por quê? Porque eu tenho entendido que nós somos todos aprendizes. E que se erra aqui, a gente corrige, faz depois um acerto. Estamos aprendendo a guiar melhor a própria vida, aprendendo a ajudar melhor os demais, aprendendo a ser melhores seres humanos. Interessante. É muito bom essa conversa. Olha só, uma vez eu estava fazendo uma palestra e havia pessoas limpando a janela do salão. E na medida que a gente vai, né, o professor consegue falar e, né, tem background e outras coisas que a gente vai pensando. E eu fazia a palestra e refletia sobre a seguinte questão. Eu estou fazendo a palestra para todo mundo, mas quem está limpando a janela não está entendendo nada, não está aprendendo nada. Há uma referência de que a vida é uma escola, mas só é uma escola para quem sabe ler os fatos da vida. Senão, vai levar bomba diariamente, semanalmente. Então, um ponto que me chama a atenção, e como eu sou da área acadêmica, não é? Eu me interesso muito pelo não que outros profissionais não façam, mas é o meu chão. Então, trabalho científico, pesquisa científica, não é? E a ciência logosófica tem algumas características que é bom que a gente repasse. Por exemplo, ela é concludente. Ou seja, você estuda a logosofia e converge os conhecimentos para aquilo que você quer resolver. 2, ela permite que você estabeleça em você uma cultura. Ou seja, você vai cultivando aquilo que você vai estudando, que é muito peculiar, porque aqui convergir, eu sou pai, sou esposo, sou amigo. Se não convergir, eu não consigo cultivar. E se eu cultivar e não convergir, não é? 3, ela é reformadora. Então, por exemplo, o conceito de felicidade. Eu achava que feliz era aquele que não tinha segunda-feira no seu calendário, que não tinha boleto para pagar, não é? E que todo final de semana tinha churrasco e futebol, na época que eu jogava futebol. Quando eu descobri que a felicidade está no conhecimento sobre a vida, conhecimento sobre mim mesmo, mudou completamente. E um ponto dentro desse contexto que me chama por demais atenção são os conhecimentos que a ciência logosófica proporciona a exercitar, que são conhecimentos de ordem transcendente. Mas transcende o quê? Uma das questões, o muro dos segredos internos. Então, perceber um pensamento e saber que aquele pensamento está em mim e eu posso conhecê-lo, que eu posso classificá-lo, que eu posso selecioná-lo. Tem um livro, Rafael, Luísa e Marisa, que a gente estuda. Curso de Iniciação Logosófica. Está lá no nosso site, não é? Outro livro, Introdução ao Conhecimento Logosófico. Lá tem uma conferência na introdução, De Frente para o Futuro, que tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui. Não é? Está bem acessível, é só entrar lá no site e baixar gratuitamente. Enfim, então estes conteúdos contribuem para que eu aproxime mais algo que parece um mistério. Então, antes, quando eu ouvia falar em destino, era algo lá. Hoje, quando eu falo em destino, é algo aqui. Agora eu estou forjando meu destino. Não é? Tem um pensamento que fala assim, ó, a capacidade de fazer um bom planejamento está na habilidade de antever o futuro. Não é fantástico isso? Então,
os estudos de logosofia têm me proporcionado viver a vida conscientemente, ou seja, vivê-la com ciência, com saber. E o saber, ele é sólido quando o conteúdo dele é transcendente. Interessante. Beleza. Como você mesmo falou, Antônio, o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Então, a gente vai chegando ao fim desse episódio com a certeza de que a gente explorou aí uma série de, eu diria, como é que eu vou colocar isso? De ferramentas, ou de conceitos, ou de oportunidades que batem a porta, tanto da gente mesmo para revisitar conceitos, ampliá-los e poder forjar um destino um pouco melhor, porque no fim das contas, se cada um forjar o seu destino de uma forma um pouco melhor, quem sabe a humanidade também vá nesse caminho, né? É um pouco do que eu tenho aprendido. Então, para você que quer continuar nesses estudos, aprofundar um pouquinho nessa ciência do afeto, como é chamada a ciência logosófica, fica o convite para ouvir novamente esse podcast, que tenho certeza que vai ter que aprofundar mais e outros também, entre outros conteúdos que estão disponíveis no www.logosofia.org.br. Muito obrigado também, Luísa, Marisa, Antônio, e fiquem todos muito bem. Um abração.